Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula de matemática, continuando a falar sobre frações, né? Vamos abrir a nossa apostila aí na página 13, onde aprenderemos a fazer comparações de frações. Vamos lá. Comparando duas frações, você sabe dizer qual é maior? Você sabe escolher duas frações iguais em um conjunto com várias frações? Vamos aprender um pouco disso nas atividades a seguir. Então, lá na seção Lápis na Mão, número 1, Davi e seu avô Humberto estão passeando de bicicleta no parque. Letra A. Humberto perguntou a Davi se ele prefere ganhar 2/5 ou 4/5 da quantia que ele tem no bolso. Para ficar com a maior quantia, que fração que Davi deve escolher? Quem é que imagina assim, qual fração? Fala, Vitor, para gente. Qual fração que ele deve escolher para ele ficar com a quantia maior? 4/5. Porque 4/5 é um número maior do que 2/5. Ótimo, isso aí, Vitor. Ele teria que escolher, gente, 4/5 da quantia. Observem aí, nós temos aí denominadores iguais. Então, pensa, se eu tenho lá o meu inteiro, eu divido ele em 5 partes iguais. Se eu pintei 2 em um, pintei 4 em outro. Então, a quantidade maior do inteiro é o 4, tá? Então, quando os meus denominadores são iguais, eu vou analisar o meu numerador. O numerador maior será a quantia maior de um inteiro. A fração que tem um numerador maior representa uma maior quantia do inteiro, ok? Então, continuando. Complete com menor ou maior. Então, gente, eu coloquei aqui para vocês, do ladinho, um quadro. Observem aí o quadro. Eu tenho aí os dois sinais, né? E eu costumo ensinar a regrinha para os meus alunos dos tracinhos, né? Coloco um tracinho em um, coloco o tracinho no outro. E aí, vamos analisar. Fiz os tracinhos, agora eu vou analisar. Presta atenção nesse sinal aqui, ó, de cima. Dei o tracinho, ele ficou parecido mais com... Vamos lá, continuando. Próxima, atividade B, né? Próxima atividade. Se o avô de Davi perguntasse a ele se ele prefere ganhar 2/5 ou 2/3 da quantia que ele tem no bolso, qual fração Davi deveria escolher para ficar com a maior quantia? Gente, observem agora que os denominadores são diferentes e os numeradores são iguais. Então, ó, explique sua resposta usando desenhos, cálculos ou uma frase. Nessa situação aí, presta atenção que eu fiz aqui, ó, do ladinho, os desenhos, né? Fiz a fração 2/5 e a fração 2/3. Então, olhando aí no desenho, qual fração aí que representa, né, uma quantia maior? Levanta a mão. Fala, Nathalie. 2/3, tia. A fração de 2/3. 2/3. Ótimo. Né? Aqui nós temos as frações. Então, Davi deveria escolher 2/3 da quantia. Isso aí. Então, ó, nós vimos que quando os denominadores são iguais, eu vou analisar
o meu numerador. O numerador que for maior representa a maior parte do inteiro, né? Agora aqui é o contrário, gente. O numerador é igual, tá? Então, assim, nesse caso aí, para ele ficar com a maior quantia, ele deveria escolher, quando os numeradores são iguais, o denominador menor, porque o meu inteiro está sendo dividido em menos partes, ok? Então, ó, complete com menor ou maior. Então, nós vimos aí que 2/5 ele é menor que 2/3. Letra C. Vocês vão completar essa frase aí. Analisem essas frases que vocês precisam completar com as palavras numerador ou denominador. Então, ó, analisando o que nós vimos anteriormente e agora, quanto maior é o de uma fração, menores são as partes em que o inteiro foi dividido. Antes de responder, analisem aí esses dois desenhos aí que eu fiz, representando as frações. Então, quanto maior é o de uma fração, menores são as partes em que o inteiro foi dividido. Olha só, as partes do inteiro aí, ó, que representa a fração 2/5. E olha cada parte aí da fração 2/3. Então, qual palavra que encaixaria aqui? Numerador ou denominador? Fala, Alicia. O denominador. Ótimo! Então, ó, quanto maior é o denominador, menores são as partes em que o inteiro foi dividido. E quanto maior é o de uma fração, maior é a quantidade de partes consideradas. Então, aqui eu vou completar com o numerador, né? Quanto maior é o numerador de uma fração, maior é a quantidade de partes consideradas. É aquilo que eu sempre falo com vocês. Gente, a parte pintada é a parte que eu estou considerando. É a parte que está sendo considerada, ok? Alicia, quer perguntar? Então, ô tia, eu vou fazer só uma posição assim. Não tem, se perguntou qual é maior, 2/5 ou 2/3. Se a gente pensar assim, ó, tinha uma pizza. Aí perguntou, você quer 2/5 ou 2/3 da pizza? Aí, imagina uma pizza dividida por 5. Os pedaços vão ser menores. Mas se você dividir uma pizza por 3 pedaços, vai ser maior os pedaços. Então, por isso que a fração 2/3 é maior do que 2/5. Isso aí. Ótimo. Então, vamos lá. Letra D. Agora, leia as frases que indicam como comparar alguns tipos de frações e dê um exemplo para cada uma usando os símbolos menor ou maior. Se duas frações têm o mesmo denominador, a fração maior tem numerador maior. Então, gente, ó, eu tenho que dar um exemplo, isso é pessoal. Eu vou dar o meu exemplo. Eu preciso dar um exemplo com frações de mesmo denominador, ok? Então, ó, vamos ver. Ó, eu coloquei aí o mesmo denominador igual a 5, numerador igual a 1, o outro numerador igual a 4. Então, 1/5 é menor que 4/5, tá? Porque quando o denominador é igual, a fração que tem o maior numerador é a fração maior. Exemplo 2. Se duas frações têm o mesmo numerador, a fração maior é a que tem o denominador menor. Então, ó, dei o meu exemplo. Coloquei os denominadores iguais, coloquei os numeradores iguais, que é o 4, e comparei. Então, 4/5 ele é maior que 4/8.
tá? Então, aí já é o contrário. Quando os numeradores são iguais, a maior fração é a que tem o denominador menor. Foi aquilo que a Alicia falou para a gente. Se a gente pega uma pizza, divide essa pizza, né, em 5 partes e você come 4, você vai comer bem mais do que você dividir essa pizza em 8 partes, né, que vão dar pedaços bem menores, para eu comer a mesma quantidade de pedaços. Tá? Então, vamos lá. Página 14, número 2. Destaque os quadrados do material de apoio, né? Que tem lá uns quadrados, e pinte-os para representar os números decimais a seguir. Depois escreva os números no quadro em ordem crescente e a fração correspondente a cada um deles. Gente, ordem crescente, crescendo do menor para o maior, ok? Então, vamos lá. Qual vai ser? Então, eu tenho aí 1/10, 3 centésimos, 61 centésimos, 8 décimos e 3 décimos. Qual é a menor? Qual desses números aí decimais são? Continuando, Nathalie, então qual é o menor número decimal aqui? 0,03. Ótimo! E qual seria essa fração? Quem é que sabe qual fração que representa o 0,03? Quer dizer, 3 centésimos. Fala, Vitor. 3 centésimos. E como que eu escrevo essa fração? Quais os números? 3 sobre 100. Ótimo, parabéns. Por quê, gente? Olha só. Vocês observaram que o número 3 centésimos, olha lá o 3, ele acaba lá na casinha do centésimo. Então, se é centésimo, lembra que eu ensinei para vocês? A fração vai ser sobre 100. Né? Eu tenho 2 números após a vírgula. Tá? Parabéns aí aos 2 alunos. Próximo número, qual vai ser? Fala, Alicia. 0,61. Ó, gente, eu quero que vocês se atentem aí, que eu tô percebendo que vocês estão tendo uma dificuldade. Não tem muito segredo, não. Número decimal, eu vou analisar o número que está antes da vírgula. Nesse caso aí, todos os números que vêm antes da vírgula são iguais e todos começam com o número 0, ok? Então, agora eu vou analisar o número que vem depois da vírgula. Só o algarismo que vem depois da vírgula. Não vou analisar os próximos algarismos que estão lá, não. Eu só vou analisar. Então, quem é o menor aí depois da vírgula? Depois do 0,03? Fala, Mirella. 0,1. Seria 1/10. Entendeu, Alicia? Que você vai analisar somente o próximo número após a vírgula? Sim, tia, obrigada por me explicar. Tá bom? Aí você vai analisar somente o númerozinho que vem depois da vírgula. Então, assim, o menor foi o 0, né? Do 0,03. Aí, depois ficou um décimo, que é 1. Nós temos os 60 centésimos, que o número que vem depois da vírgula é o 6. Então, entre 1 e 6, o 1 é menor, tá, Alicia? Então, vamos lá. E qual seria outra fração que representa esse número decimal? Fala, Mirella. 1/10. Parabéns. Ótimo. Qual seria o próximo número, Amanda? 0,3. 0,3. Parabéns. E qual seria a fração, Amanda?
3 décimos. Ótimo, parabéns. Próximo número. Gustavo. Ai, o Gustavo não levantou a mão. Nathalie. Pode falar, Nathalie. O 0,61. Ou Isso. 6. E qual a fração, Nathalie? 61 centésimos. 61. Como que ficaria a fração, Nathalie? Eu não consegui entender. 61 centésimo. Isso, 61 centésimo. E o último número, né? Que é o 8 décimo, né? 8 décimos. E qual seria a fração? Quem sabe? Fala, Letícia. 8 décimos. 8 décimos. Agora, 8 analisando sobre aí. 10. Ótimo. Agora, analisando aí essas frações, né? Quais dessas frações são maiores do que a metade? Aí eu quero que vocês analisem, parem para pensar. Se o meu denominador aí no primeiro é 100, 3 centésimos, né? Qual é a metade de 100? Seria 50. Então, para eu ter a metade aí, teria que ser 50 centésimos. Então, para eu ter uma fração aí que represente exatamente a metade, tá? Eu preciso ter o meu numerador a metade do meu denominador. Vocês não concordam comigo? Se eu pego lá a minha pizza, divido em 10 partes iguais e eu falo aí que eu comi a metade, eu tenho que pegar e comer 5 partes das 10. Ok? Então, vamos lá. Quais das frações são maiores do que a metade? Quem sabe? Fala, Vitor. 0,61 e 0,8. Então, seria a fração, né? 68 décimos. Continuando, gente, olha só. Então, o meu denominador aí, 8 décimos, meu denominador é 10, né? A metade seria 5 décimos. Então, 8 é maior que 5, então é maior que a metade. A mesma explicação para outra fração, 61 centésimos, né? A metade de 100 seria 50, né? Seria 50 centésimos. Como tem aí 61 centésimos, eu também tenho mais que a metade. Maior que a metade aí, essa fração. Vamos lá. Próximo. Qual delas está mais próximo da metade? Qual dessas duas aí está mais próximo da metade? Fala, Cauã. A 8 sobre 10, porque fica menos 3 para chegar na metade. Pois é, gente, mas aí nós temos que fazer uma outra análise. Fala, Adam. 0,3, porque falta só 2 para chegar a 5. Gente, eu estou falando das frações. Vamos nos atentar aí. 8 décimos e 61 centésimos. Essas duas frações da letra A. Fala, Nathalie. 61, porque se a gente tirar 1, vai ficar 6, e o 6 é mais perto do que o 5, mais perto do que o 8. Gente, a fração, né, que está aí mais próxima da metade é os 61 centésimos mesmo, que ele está mais próximo, né, do 50 do que o 8 do 5, tá? Era essa análise aí que a gente precisava fazer. Então, seria 61 centésimos. E qual da fração é a mais próxima de um inteiro? Qual dessas duas frações aí, ela é mais próxima de um inteiro? Fala, Alicia. A fração 8 décimos. 8 décimos, tá? Ela está mais próxima de completar um inteiro do que a outra. Isso aí. Vamos lá. Completem aí
e vamos dar continuidade. Amanda, pode falar, Amanda. Oi, tia, eu tenho uma dúvida. Qual é a sua dúvida? Eu queria saber por que o 61 vem antes do 8. Porque foi o que eu falei, Amanda. Eu não analiso o 61, eu analiso o número que vem após a vírgula. O número que vem após a vírgula é o 6. Então, o 6 ele é menor que o 8, tá bom? Tá, Entendeu de verdade? entendi. Tá? A gente analisa número por número e não o que ele completou após a vírgula. A gente não analisa o 61, a gente analisa apenas o 6, tá? Vamos lá para o próximo. Tá. Posicione as frações do quadro nos lugares marcados na linha a seguir, formando uma sequência crescente. O ponto vermelho marca a metade da linha. Eu coloquei aí do ladinho as frações que nós fizemos lá na atividade anterior. Então, ó, nós vimos aí, né, que o primeiro número que nós completamos lá foi 3 centésimos, tá, gente? A mesma sequência lá do quadro que nós fizemos, tá? Depois, 1/10, nós só estamos colocando aquela sequência na linha. Oi, Alicia, pode falar. Não, tia, é porque eu tava olhando o quadradinho que tava ali no lado, que você botou todas as frações, e tem 3 décimos, eu prestei atenção nisso. Tem 2 3 não, décimos. gente, Aí você... o primeiro é 3 centésimos, teve um errinho aí, ok? Então, vamos lá. Depois, ó, 3 décimos. Aí depois, esse pontinho vermelho representa a metade. Então, quem está mais próximo da metade? Lembra que nós fizemos na atividade anterior? 61 centésimos, né? E por último, 8 décimos. Oi, Alicia. Não, por causa que, tipo assim, sempre... É isso que eu ia relembrar, que sempre o número que vem depois da vírgula que é o maior. Então, no caso do 61, o 6 é menor do que o 8. É só isso que eu ia relembrar mesmo. Ok, ótimo. Então, ó, nessa linha, qual das frações está no lugar mais próximo do zero, gente? Qual dessas frações que está mais próxima do zero? Fala, Vitor. 3 centésimos. 3 centésimos. Ótimo. Continuando, hein? Página 14. Ana, Alex e Alice estão fazendo álbuns de figurinhas de atleta que quebraram recordes. Ana já completou 3/6 do seu álbum. Alex completou 3/8 do álbum. E a Alice tem 7/10 das figurinhas do álbum. E aí, gente, eu coloquei aqui, ó, as frações, tá? De cada um deles para facilitar a nossa vida. Então, para descobrir qual dos álbuns está mais perto de ser completado, responda as questões a seguir. Gente, é o que eu sempre falo com os meus alunos. Eu preciso ter organização para eu resolver certas coisas na matemática. Se está escrito por extenso, eu vou fazer as minhas frações, eu vou organizar as minhas frações com o nome de cada um, que isso facilita na hora de resolver. Então, quando forem resolver algum probleminha, tentem facilitar a vida de vocês, né? Então, se falou esse monte de fração, depois a gente embola a cabeça da gente todinha. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de me organizar. Coloquei o nome de cada um e a fração representada das figurinhas de cada um, ok? Então, vamos analisar. Algum dos álbuns ainda não tem a metade total das figurinhas? Quem é aí que ainda não tem nem a metade do álbum ainda? Fala, Vitor. O Alex. Isso. Ele ainda, gente, o Alex, ele ainda não tem a metade. Por quê? Olha lá o denominador dele. É 8.
Para representar a metade, teria que ser quarto, 4 oitavos, né? Mais que a metade seria um número maior que 4. Então, vamos lá. Continuando. Letra B. Algum dos álbuns tem mais da metade do total de figurinhas, gente? Qual desses álbuns aí que tem mais da metade? Fala, Nathalie. Pode falar, Nathalie. Da Alice, tia. Ótimo. A Alice tem mais da metade. Vocês entenderam, gente? Todos entenderam essa questão da metade? Que eu vou analisar o denominador. Se o denominador é 10, a metade seria 5. Então, a Alice tem mais da metade, porque ela tem 7 décimos. Quem me chamou? Então, vamos lá. Letra B. Algum dos álbuns tem mais da metade